Alimentos orgânicos, desde sua produção até o seu consumo, passando pelo marketing, tecnologias e investimentos. Um panorama geral desse tipo de alimento que começa a ganhar mais visibilidade dentro do mercado nos últimos anos. No Curto Circuito desta semana, eu converso com o professor Danilo de Oliveira Sampaio, que desenvolveu uma pesquisa na Universidade Federal de Juiz de Fora sobre o consumo dos produtos orgânicos. O Curto Circuito é nesta terça-feira, às 10 horas da noite, aqui na TVE. Eu espero por você. Até lá. Alimentos orgânicos, desde sua produção até seu consumo, passando pelo marketing, tecnologias e investimentos. Um panorama geral desse tipo de alimento que começa a ganhar mais visibilidade dentro do mercado nos últimos anos. No Curto Circuito de hoje, eu converso com o professor da Universidade Federal de Juiz de Fora, Danilo de Oliveira Sampaio, que desenvolveu uma pesquisa sobre o consumo dos produtos orgânicos. Seja bem-vindo, professor Danilo, ao nosso programa Curto Circuito. Danilo, conta pra gente, a definição de alimento orgânico. De fato, é aquele alimento que não possui qualquer tipo de agrotóxico? Perfeito. Além dessa definição de não possuir agrotóxico na produção, é um tipo de alimento que ele necessita de uma preservação ambiental muito forte. Desde que ele seja certificado, essa preservação ambiental envolve a flora, a fauna, todo o controle de poluição dos rios que abastecem, digamos, aquela área e a vizinhança dessa área também. Outra coisa bem interessante com relação à produção de alimentos orgânicos certificados é de que a cultura cultivada, né? O tipo de alimento cultivado, ele tem que ter uma rotação, a terra tem que descansar em um determinado momento, dependendo da cultura, ou seja, é um trabalho que exige uma certa dedicação, empenho e uma necessidade fundamental com o processo produtivo de qualidade. Significa também a questão do controle do meio ambiente? Exatamente. O produtor orgânico certificado, ele tem que instruir os seus colaboradores, seus funcionários, seus empregados, de uma forma que eles tenham todo o equipamento necessário para a produção. Eles também devem ser necessariamente registrados no Ministério do Trabalho. São profissionais que geralmente são treinados. Então exige um nível de instrução um pouco melhor também desse, digamos assim, desse trabalhador do campo, desse moderno trabalhador do campo. Ele se envolve necessariamente com a terra. Então a terra é um dos principais bens da alimentação orgânica. Se você não cuidar muito bem da terra, dos insumos, geralmente os insumos que protegem a terra não são formados por agrotóxicos, mas por próprios insumos orgânicos, que protegem muito bem a terra, além do rodízio, obviamente, né, da cultura, e isso vai envolver todo o meio ambiente. No Brasil, nós temos estrutura, de fato, para produzir esse alimento orgânico para 200 milhões de pessoas? Bem, é muito difícil, essa pergunta é muito difícil de responder, mas, a princípio, nós temos algumas estatísticas básicas que nos permitem dizer o seguinte: no sul do país, nós temos uma cultura, uma sociedade mais voltada para a produção do orgânico, principalmente nos estados de Santa Catarina e do Paraná. Realmente, nesses estados, a produção de alimentos orgânicos, ela respeita uma série de normas nacionais e normas internacionais. Porém, mesmo nesses estados, o número de propriedades rurais, principalmente de pequenos produtores, no caso dos alimentos orgânicos, não são suficientes para atender muito menos a nossa demanda interna quanto a demanda externa. Nós podemos dizer que o estado de Minas Gerais tem começado a desenvolver a alimentação orgânica, poucos estados do Nordeste, do Centro-Oeste, mas principalmente o sul do Brasil se destaca nessa cultura. Fala pra gente com relação aos produtos transgênicos que são produzidos aqui no Brasil. Há produção suficiente? Na verdade, os produtos transgênicos, eles não são, bem considerados dentro da alimentação orgânica, né? A alimentação orgânica, o estudo dos alimentos orgânicos, ele não tem a pretensão de competir com os transgênicos, ele não tem a intenção de competir com as commodities.
que na verdade formam uma grande força da nossa economia. Na verdade, os alimentos orgânicos eles vêm com uma intenção de uma nova cultura alimentar, uma nova dieta alimentar, no sentido de atender pessoas mais exigentes, mais preocupadas com o meio ecológico, com a ecologia, com o meio ambiente e principalmente também preocupadas com a saúde. Danilo, o brasileiro come bem? O brasileiro, ele come bem. A nossa dieta alimentar, ela não é das piores, não. É nosso arroz com feijão, né, a nossa salada, digamos, a nossa proteína, a nossa carne. Nós temos uma alimentação, digamos assim, razoável. Porém, a mudança de hábito do brasileiro nos últimos, digamos, 20 anos, principalmente depois da abertura econômica, na década de 90, vem propiciando diferentes realidades para o brasileiro. O brasileiro antes se alimentava em casa, ia almoçar em casa, almoçava com a família, fazia as compras de mês, né? Ia até as feiras livres, fazia aquelas compras, né, de frutas, legumes, verduras. Mas, atualmente, nós sabemos que é difícil você ficar em casa almoçando com a família. Geralmente, o transporte urbano não tem essa agilidade como nós tínhamos no passado. As pessoas passam menos tempo em contato com a família e almoçando fora de casa. Então, nesse almoço fora de casa, nesse lanche, nessa janta, os hábitos foram alterados, devido também ao tempo que você tem para lanchar. Então, na verdade, os alimentos orgânicos, eles não condizem com essa metodologia, digamos, alimentar. Os nossos varejos, nossos restaurantes, nossos restaurantes de alimentação self-service, por exemplo, eles não estão contemplando de uma maneira satisfatória a alimentação orgânica. Aliás, é muito incipiente no Brasil de uma forma geral, inclusive sul, sudeste, a oferta de alimentos orgânicos em varejos, como restaurantes e até mesmo supermercados. Danilo, há uma preocupação muito grande, né? Exemplo que acontece no exterior, Estados Unidos, por exemplo, na América do Norte, onde há uma preocupação muito grande dos governos com relação à obesidade. No Brasil também já começa a ter essa preocupação, uma vez que, como você diz, self-service, casas de lanches cada vez estão mais cheias, e as casas, né, as mesas familiares cada vez mais vazias. Como é que você analisa a questão? O Brasil corre esse risco, né, de haver aqui, em curto espaço de tempo, o problema com obesidade? Sim. Na verdade, nós já estamos sofrendo com esse tipo de problema, né, com a obesidade, inclusive infantil, que é muito preocupante. As nossas crianças, de uma maneira geral, já estão sofrendo com esse tipo de dieta alimentar, vinda principalmente de uma alimentação fast food, sem uma necessidade, um controle de qualidade dessa alimentação. Nos Estados Unidos, esse problema é gritante. Os americanos já estão preocupados, e muito preocupados, com a alimentação deles. Eles estão começando a desenvolver fortemente um trabalho de alimentação orgânica. Na Europa, com certeza, que é o continente que mais se preocupa com a alimentação orgânica, nós podemos dizer que, por exemplo, países como Holanda, Suécia e Alemanha baseiam a sua dieta na alimentação orgânica. Ou seja, eles fazem basicamente o inverso que nós fazemos. Nós não temos a nossa dieta praticada na alimentação orgânica. Lá eles têm a dieta praticada. Os holandeses são mais sadios, né? Exatamente, nesse ponto de vista. Ou seja, eles se alimentam melhor, né? Se alimentando melhor, possuem menos problemas de saúde direcionados especificamente ao trato da alimentação. Recentemente, até inclusive é interessante relatar aqui, uma pesquisa que foi feita por um economista da Fiocruz, e ele desenvolveu uma pesquisa que mostra tecnicamente o investimento do Brasil em relação à alimentação orgânica e o retorno desse investimento. E o que ele comprovou na pesquisa dele? Que se os brasileiros se alimentassem como os holandeses, né, como os países desenvolvidos que fazem dieta do orgânico, o nosso gasto do SUS com problemas originados de alimentação via, como por exemplo, doenças de fígado, doenças de estômago, que originam até doenças mais sérias, digamos assim, uma boa parcela dessas, digamos, internações, desses óbitos poderiam ser evitados com alimentação orgânica, o que traria menos pessoas para o SUS e que, assim, consequentemente, o governo teria, digamos, um gasto bem menor com esse tipo de problema no país. Danilo, uma das grandes preocupações, acredito, até dos governos e também das famílias, é com relação aos conservantes. Uma vez que, se nós formos analisar, a gente
tinha preocupação de obter conservantes e alimentos expostos nas prateleiras dos supermercados. Hoje nós também temos a preocupação dos conservantes nas próprias hortas, ou seja, junto à própria natureza. Exato. Essa realidade tende a se modificar ou como é que fica essa situação? Bom, principalmente em relação aos alimentos orgânicos, eles evitam essa prática, né? O que a gente tem observado é de que existe uma mudança de comportamento no Brasil em relação à sustentabilidade, ao desenvolvimento sustentável. E o desenvolvimento sustentável, a sustentabilidade, principalmente nessa área de alimentação, ela é contra esse tipo de adoção de conservantes nos alimentos, principalmente à base de sódio. Então, a alimentação orgânica certificada, ela, na verdade, não permite esse tipo de conservação. O alimento por si só conserva. Tanto é que o prazo de validade dos alimentos orgânicos, geralmente, né, são bem menores do que os alimentos, digamos, tradicionais. Mais convencionais, né? Danilo, com relação às doenças provocadas por alimentos, né, que possuem agrotóxicos, conservantes, o que mais acontece aqui no Brasil? É que nós temos observado que doenças de origem, que levam origem, digamos, ao colesterol ruim, né? Então, na verdade, essas pessoas, elas têm se alimentado pessimamente, com hábitos de alimentação rápida, e essa alimentação rápida, baseada principalmente no excesso de sal, né, ela origina uma série de doenças, dentre elas o aumento do colesterol ruim. E daí vem a obesidade, daí vem outros problemas originados desse colesterol, que para você voltar a ter uma dieta saudável, tem que ter uma mudança de hábitos, que inclusive foi uma das nossas vertentes da pesquisa. O sal é considerado, né? Você acabou de comentar sobre o sal, que é um dos grandes vilões na mesa do brasileiro. Acho que na mesa de qualquer pessoa, todo mundo, né? Como é que é possível controlar o uso do sal nas refeições das pessoas? Bom, primeiro é ter essa consciência, né, de usar somente o necessário e o mínimo necessário. E principalmente ao temperar a comida, né, a fazer a comida lá no fogão, aqueles que estão preparando o alimento, a janta, o almoço, evitar uma dosagem de sal, como nós temos praticado no Brasil, e principalmente não levar o sal à mesa. Evitar de levar o sal à mesa, ao lado da salada principalmente, ali perto dos condimentos. Então, tirar esse produto. E aos poucos nós vamos diminuindo esse hábito. E como é que é possível substituir? Há a possibilidade de substituição ou a questão apenas de hábito mesmo, das pessoas chegarem e comer o alimento de forma mais natural, sem o uso do sal? Exatamente. Ou de outro condimento qualquer, né? Exatamente. Não é uma questão de hábito, né? Nós brasileiros temos o costume mesmo de levar o saleiro, desde nossas, digamos assim, antigas gerações até hoje, né? E principalmente quando nós chegamos aos restaurantes, já tem lá o saleiro, tem um paliteiro e tem aqueles apetrechos que geralmente se colocam na mesa. Então, é evitar isso, pedir inclusive para o garçom, se tiver a gentileza, de tirar aquele sal da mesa, ou então numa alimentação, aquilo, né, que nós estamos acostumados nesse tipo de restaurante, é você não ficar perto daqueles condimentos. Você pegar, fazer o seu prato, basear seu prato principalmente em saladas, né, evitar excesso de massas e evitar principalmente o sal. Da própria herança italiana, né? O brasileiro é difícil deixar de comer massa, entendo eu, né? Exatamente. A massa também ela pode provocar também determinadas sequelas no organismo humano? Sim, ela pode provocar desde que seja ingerida com excesso. Na verdade, se nós observarmos a alimentação orgânica, aliás, é muito importante dizer isso, as pessoas levam em consideração mais frutas, legumes e verduras, como sendo alimentos orgânicos. E o que nós temos verificado em nossas pesquisas, principalmente no exterior, é que nós temos uma série de alimentos orgânicos que são, digamos, manufaturados. Por exemplo, macarrão, café, geleias, pães, ou seja, você tem praticamente quase todos os alimentos ofertados só na linha de orgânicos certificados. No Brasil, nós não temos essa cultura e nem a oferta desses produtos para, por exemplo, comprarmos nos nossos supermercados. Em determinadas regiões, por exemplo, podemos dizer que na Zona da Mata, em geral, e até mesmo Juiz de Fora, nós temos dificuldades em procurar, em descobrir aonde que se vende esse tipo de alimento. Algumas cidades, como, relatando Minas Gerais, Belo Horizonte, a capital, nós temos alguns tipos de varejo que já colocam seções inteiras de alimentos orgânicos manufaturados, ou seja, alimentos que respeitam a preservação ambiental, respeitam o não uso de agrotóxico, né, embalagem certificada e principalmente alimentos
que têm um prazo de validade menor, mas que estão ali ofertados na prateleira. Então, essa opção de disponibilidade do alimento orgânico faz toda a diferença. Se você deseja, mas não tem aonde comprar ou como comprar, fica muito difícil. Daniel, vamos dar uma pequena parada e o Culto Circuito volta já já para conhecer mais um pouquinho sobre a alimentação saudável. Até já! Voltamos com o Culto Circuito. No programa de hoje eu converso com o professor Danilo de Oliveira Sampaio, que nos explica um pouco mais sobre alimentação orgânica. Danilo, explica para a gente comportamento do consumidor diante do alimento orgânico. Fala para a gente que comportamento ele tem. Bem, então, isso fala da nossa pesquisa, né? A nossa pesquisa foi em relação a conhecer como que esse consumidor de alimentos orgânicos se comporta no Brasil. Na verdade, nós começamos a investigar e descobrimos que tem 3 variáveis fundamentais, que são as crenças, os atributos e os grupos de referência. Por meio dessas 3 grandes variáveis, descobrimos outras variáveis. Então, como que nós observamos isso? Com relação às crenças, ou seja, os hábitos alimentares saudáveis e o meio ambiente, como que o consumidor brasileiro crê nisso e como que isso influencia a alimentação orgânica. Então, é uma questão cultural até, né? Exatamente. Você tem a questão familiar, toda aquela questão de educação, de convivência familiar e de acreditar que aquilo é bom. Isso também tem a ver com o pessoal. Eu acredito que uma boa alimentação faz bem. Meus avós falavam, meus pais falam, então, na verdade, eu vou me alimentar bem. Então, essa crença, não necessariamente que a pessoa se alimenta, mas a crença, a vontade de querer se alimentar bem e a vontade de proteção do meio ambiente, da necessidade, principalmente da atual juventude, de que nós temos que melhorar a convivência com o planeta,